Boa noite, pessoal. Vamos começar fazendo os testes para ver se vai dar tudo certo aqui na nossa live de hoje. Deixa eu ver se eu encontro o Cintia aqui já. Cadê Cíntia? Oi! Tô ouvindo, tá me ouvindo? Oh, então tá tudo certo. Já que vê se a gente tá posicionado legal, se o meu rosto dela tá aparecendo. Porque pra gente tá bom, né? Ah, tem a equipe técnica ainda, de avaliação. É, tem que ver, porque da outra vez eu tava aparecendo só minha boca. Não, para mim tá aparecendo tudo completo. A noite- Deixa eu ver, já que vê aí, se a gente tá aparecendo legal. Se você tá ouvindo a gente, se a gente tá bem na fita. É, Ela disse que tá ótimo. É já, porque já quem sou eu a outra, né? Porque tem duas pessoas, né? A outra sou eu, né? depois ele vai aumentando, porque o pessoal espera às 19 horas mesmo, né? Mas a gente ainda tá no início, não dá tanta gente assim, não, mas a gente tá testando os horários, às 7, às 8. Aí eu vou ter uma live às 3 para ver qual é que a gente consegue Mais puxar público, né? mais. É, Mas eu acho que é à noite, porque as pessoas estão voltando a trabalhar, né? Então, provavelmente durante o dia fica um pouquinho mais complicado. pois é. A gente Mas geralmente estaremos voltando ao normal, ao novo normal, né? Como dizem. ao novo normal, todo mundo meio assustado. Mas a gente precisa ir retornando, né? É. Aos poucos. Tu já tá dando aula, tu tá dando aula online pros pequenininhos, né? É. Então, todo dia. Aqui é um quadro, é porque não dá pra ver. Tem uma luz aqui Oh, atrás. tô vendo. E todo dia eu gravo aula aqui para os meninos. Todo dia eles recebem aula. Pois é, a pessoa trabalha, viu? Já trabalha normal. Não tem ninguém que trabalha. A outra live que a gente fez antes de tu foi falando dessa dificuldade do professor de se reinventar e ter que aprender as tecnologias, essas gravações. Professores, e principalmente as professoras mais antigas, né? Elas têm muita dificuldade, né? Muitas não sabem nem mexer no computador, quem dirá gravar aula, e assim, nem todo mundo tem, vamos dizer assim, tem perfil, é extrovertido, né? Gosta de estar, né, em contato com as tecnologias. Boa noite, Catarina. Gosta de estar em contato com as tecnologias. E aí, muitos realmente estão tendo que se reinventar. Buscar aptidão, muitas vezes, onde nem sabia que existia, para poder estar fazendo isso. Né? E a senhora está em casa só dormindo? Tô trabalhando de casa. Eu posso ceder um pouco do meu trabalho para você, da minha vida de professora. Não, eu tô trabalhando de casa, né? Fazendo um levantamento do. Que agora eu tô trabalhando no Conselho Tutelar, eu sou apoio administrativo de lá. Aí eu tô fazendo. Oi? Eu dei boa noite à Paty, que ela entrou. De vez em quando tua voz falha. Na internet, não sei. É. Aí eu tô fazendo um levantamento dos dados, vendo os agentes violador, o que é violado, essas coisas. Aí tô trabalhando de casa, por enquanto, né? Não vi. É um trabalho, assim, bem pesado, né? Bem pesado. Trabalhar. Estou dizendo mesmo, você trabalhar no conselho tutelar, porque você se depara com muitas situações de violação mesmo dos direitos, né, das crianças, dos adolescentes, Demais, demais. É bem e principalmente para a gente que é professor, né, que trabalha com a questão do direito, né, do acesso à educação, do direito à vida, a tudo, né, e quando você se depara, que você vê a violação desses direitos, é muito triste. Quando eu fui para lá, eu vi.
que a gente realmente não tem escola suficiente para toda a população. E é direito, tá na Constituição, tá na LDB, né? Mas aí, o direito é violado todos os dias. É, mas deu 7 horas. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, que eu esqueci, que eu botei o stop. Vai. Oi, Patrícia. Acho assim que é só voltar para a gente começar, né? Já são 19 horas. Vamos começar o nosso bate-papo. Aproveita aí, compartilha, chama a galera para assistir, porque o papo vai ser bem legal, né? Boa noite, Biela. Na hora que tu quiser começar, pode. Vamos começar, porque já são 19 horas, né? Aproveitar o silêncio aí na tua casa. Eu querendo gravar a aula, inclusive, porque eu acordei de 5 cedo, acordei de 5h30, aí gravei a aula, aí ficaram faltando as da escola. Aí eu disse, eu vou gravar mais tarde. Fui dormir, fazer almoço, lavei prato, fiz tudo e o som lá rolando, né? Eu disse, uma hora eu gravo essa aula, né? Sei que eu consegui gravar no primeiro dia, mas assim que eu terminei de gravar, parece que eu tava só esperando. Assim que eu terminei de gravar, aí começou o barulho de novo. Aí foi até 5 horas da tarde, deu uma paradinha agora. Ah, Ah, então, vamos começar? vamos embora? Diga aí, né? Faça aí as honras da casa. Bom, pessoal, boa noite de novo, né? Hoje a gente tá com Cíntia Marques. Tem cara de pirra, olha a cara dela. Cara de pirra, mas essa mulher é uma nerd. Ela diz que não, mas é. Assim, eu acho que para se apresentar, tu quer se apresentar com todo o teu currículo? Eu acho que seria legal. Para começar a falar um pouco. Eu acho que o pessoal me conhece. Para quem não me conhece, né? Se tiver alguém que não me conheça, Tem. então vamos lá. Eu sou formada em pedagogia, né? A minha formação de base. Sou psicopedagoga também e sou professora universitária. Né? E aí Magda me convidou para a gente estar aqui hoje numa conversa, né? Falando um pouquinho sobre o processo de adaptação na pandemia. Já posso continuar falando? Podem? Né? Magda me convidou para a gente fazer uma conversa sobre como é que está acontecendo esse processo de adaptação na pandemia. Como é que as famílias elas estão se comportando, né, diante desse diferente, né, dessa situação diferente que a gente está vivenciando e que a gente está vivendo nos dias de hoje. E como é que a gente pode perceber, a gente pode entender que essa educação ela está sendo ofertada nas diferentes instâncias, vamos dizer assim, nas instituições públicas e nas instituições privadas. Ela está acontecendo de uma maneira diferente. Né? Então, a gente vai conversar sobre várias coisas hoje. Eu vou começar, né, falando um pouquinho sobre a família. Né? Então, se a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre o processo de adaptação dessas famílias, a gente vai precisar também estar pensando um pouquinho sobre o que é, né, a família e a importância da família. Então, a família ela é base nesse processo. Né? Então, na família que a criança vai desenvolver, né, as suas habilidades afetivas, sociais. Né? Então, a família ela vai ser a base mesmo na construção desse processo. Então, a gente se vê diante de uma situação diferente. Então, antes, né, as crianças, elas iam para a escola todos os dias, né? Então, tinham uma rotina organizada. Então, de 7 horas da manhã, eu deixava, né, a minha criança na escola, ia trabalhar, e à tarde, né, ele ou ficava na escola para o integral, né, ou ia para o reforço, enfim. Né? Essas crianças, elas tinham uma rotina organizada. Essa família também tinha uma rotina organizada. Né? Então, esses pais... Oi, professora Thelma. Né? Esses pais, eles tinham também a sua rotina. Né? Então, eles iam... Quando deixavam a criança às 7, né, na escola, eles iam para o trabalho deles e passavam um dia no trabalho. Né? E ao final do dia, eles retornavam, né, para buscar seus filhos na escola, ou enfim, para desenvolver as suas atividades.
Então, a família, né, nesse período anterior à pandemia, ela vivia um determinado tipo de realidade, né? Então, essa mãe, quando chegava à noite, tinha tempo, né, de sentar com essa criança, fazer as atividades, né, se essa for, né, fosse, né, a organização da família, e de repente, né, a gente se vê numa situação em que a gente não tem mais essa rotina, né? A gente não tem mais esse vou deixar na escola, vou trabalhar, né? De repente a gente precisou se reinventar, se reorganizar, né? E as famílias, elas foram pegas de surpresa, né? Não só as famílias, como os professores, como todo mundo foi pego de surpresa, né? Porque até o Natal a gente via notícias acerca do vírus, mas era uma coisa que a gente percebia que era muito longe da gente, muito longe da nossa realidade, né? E de repente, em fevereiro, março, paramos tudo, porque, né, o vírus já tinha chegado e já estava aqui no Brasil. Então, as famílias foram pegas de surpresa, né? Os pais foram pegos de surpresa, todos nós fomos pegos de surpresa. E a gente via muitos comentários, pelo menos eu recebia muito enquanto professora, comentários, áudios mesmo do WhatsApp, né, de pais desesperados. O que é que eu faço com esse menino? Né? Eu não aguento mais. Enquanto a professora pede para pegar uma coisa, eu vou buscar para um menino, quando eu vejo a outra já está pedindo outra coisa no outro, né? E aí a gente viu, né, muitos áudios nesse momento inicial de famílias desesperadas, vamos dizer assim, porque não sabiam como lidar com essa realidade. Porque os pais muitos foram para o home office, né? Então passaram a trabalhar em casa. Os filhos também precisavam estudar e vamos pensar, né? As pessoas que cuidam da casa também precisam organizar a casa, né? Então são processos que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu preciso trabalhar, mas o menino também precisa assistir a videoaula, mas eu também preciso ajustar o almoço, né? Então como é que a gente vai cuidar, né? Como é que a gente vai organizar essa nova rotina? Então até que a gente conseguisse organizar tudo isso, demandou um pouquinho de tempo. E eu acredito que as famílias elas estão começando, né, agora a se acalmar um pouco mais e a entender um pouco mais como é que elas podem administrar todo esse processo. Mas o que os pais, né, e o que a família elas não podem deixar de entender é que eles têm uma função nesse processo, né? Então vamos pensar aí nos professores. Os professores eles não estão presentes, a gente está do outro lado da tela, né? Eu tô aqui na minha casa, gravo aula aqui todo dia, né? Então, os pais, nesse momento, é que estão dando essa assistência, né? Para que esses alunos, eles possam continuar aprendendo. E aí, novamente, a gente busca o papel dessa família, né? Então, eu comecei dizendo que a família é a base, que a família, né, ela é importante nesse processo de orientação afetiva, nesse processo de orientação social, né? E agora na pandemia, né, a família também vai novamente ter esse seu papel reforçado, porque a gente vai precisar da família para fazer essa ponte entre a escola, né, e a aprendizagem, porque sozinhos os professores eles não conseguem alcançar, né? Infelizmente eles não conseguem dar conta. E aí a gente vê que os professores eles estão trabalhando muito, eles estão se esforçando muito para que a gente possa, oi Gabriel, para que a gente possa dar continuidade a esses processos de aprendizagem de uma maneira diferente, né? Então, os professores estão se reinventando, os pais estão se reinventando, né? E a gente vai ver que as dificuldades elas vão surgindo, elas vão aparecendo, né? Então, às vezes o pai só tem um celular em casa, né? Às vezes o pai só tem um computador em casa e ele tem dois filhos, né? Três filhos e ele precisa administrar esse tempo, né? De que um vai assistir aula, né? Tal hora, o outro vai assistir aula no outro momento e o outro vai assistir aula no outro. Então, a gente está vivendo, né, esse período, esse momento de reorganização, né? Então, a família ela está aprendendo a como funcionar nesse novo normal, né? Que a gente está vivendo agora. Eu não posso mais, né, sair de casa para dar aula todo dia. Então, eu estou dando aula em casa, né? Os meninos não podem ir para a escola até o momento. Então, eles estão aprendendo em casa. Então, a gente vai
né, trabalhando em cima da nossa realidade. Então, é importante, né, que essas famílias elas percebam a importância que elas têm nesse processo. Eu estou ouvindo aqui o comentário, tá? A Emma botou assim, por um tempo, né, a família delegou aos filhos, aos professores. Hoje, pais e professores ajudam na construção da formação desse filho que aprende. Exatamente. Então, a família muitas vezes entrega a criança e acha que é responsabilidade da escola, que é responsabilidade dos professores, né, darem a formação científica, mas também a formação moral, toda, né, para Ô, que... Oi, fala. ô, Cíntia, tu acha que a gente vai, com esse processo todo, né, de chegar mais junto dos pais, tu acha que a gente vai conseguir a tão querida, né, por nós professores, a união escola-família, mesmo passando por isso? Eu acho assim, que eles vão estar um pouco mais conscientes, né? Conscientes da importância que a família tem nesse processo, né? Consciente de que os professores sozinhos eles não conseguem, né, dar conta de tudo. Mas tem algumas famílias que ainda vão permanecer, né, nesse mesmo modelo de distanciamento entre família e escola, né? Porque algumas não acreditam de fato, ou não acreditam ou não querem, né, conhecer essa relação. Mas, de certa forma, esse momento ele foi, né, vamos dizer assim, até importante para que os pais percebessem o quanto que o papel deles é importante. O quanto que o nosso papel enquanto professores é importante, né? Porque vezes o professor ele não recebe a devida valorização pela família, né? E quando os pais se colocam no lugar do professor, né, eles percebem o quanto que é difícil, né? Muitas vezes eles não conseguem dar conta do filho, quem dirá dos 28, dos 30, de quantos, né, a professora tenha na sala de aula simultaneamente, né? Então, talvez esse momento, né, tenha feito com que as famílias elas percebam um pouquinho o quanto que o profissional, o professor é importante, né? Importante para a educação do filho deles e importante, né, para a sociedade de uma maneira geral. Gabriel É, colocou, ver se eu consigo voltar aqui, o é, comentário de Gabriel. deixa eu te ajudar. Quer que eu olhe? Eu não achei aqui. Bom saber que essa discussão está rolando. O debate pedagógico é fundamental, mas ainda em contextos onde se acentuam as crises. Sim, então a crise ela não passou, né? A gente está vivendo ela nesse momento. Então a gente necessita sim discutir, né, como é que esse processo está acontecendo, né? E principalmente como é que a escola pública, né, ela está vivenciando tudo isso. Como é que a escola privada ela está vivenciando tudo isso? Porque aí a gente vai enfrentar, né, dois processos de disparidades. Isso também é tema, né, da nossa live de hoje. Então a gente vê uma realidade na escola privada, né, principalmente nas escolas privadas de um poder aquisitivo maior, diferente daquilo que a gente vê, diferente daquilo que a gente percebe na escola pública, por exemplo. Então, quando surgiu esse contexto de pandemia, as escolas privadas elas entraram nesse processo de aulas online, né, muito mais rapidamente do que a instituição pública. Inclusive, tem redes que optaram por não fazer, né, essa modalidade de aula online, redes públicas, enquanto as instituições privadas elas adentraram isso com uma maior facilidade. Né? Então, a gente vai pensar a realidade da família, né, muitas vezes do setor privado, ela é uma realidade um pouco mais favorecida do que a da família do setor público, né? Então, a gente viu agora o governo disponibilizando internet gratuita, né? Para quê? Para que os estudantes possam ter acesso, para que as famílias possam ter acesso a essa internet. Porque algumas famílias nem acesso à internet têm. Então, como é que eu vou assistir a live do professor? Como é que eu vou receber a atividade que o professor está disponibilizando para mim? Né? Então, assim, são questões que são importantes de serem pensadas também nesse momento, e o comentário de Gabriel é bastante pertinente, né? Porque às vezes a gente pensa a crise, a gente pensa a educação, mas acha que todo mundo se reinventou, né? Quando, na verdade, existe muita gente que ainda não conseguiu, né? Pensando aí no contexto educacional, não conseguiu ter acesso a essa educação.
né? Então, se a gente for pensar a escola pública, onde os pais muitas vezes não têm uma impressora para estar imprimindo atividade, né? A professora de um município diferente não tem como ir levar, mas a escola pública, a escola que ela trabalha também não tem disponibilidade para estar imprimindo esse material, né? Então, assim, a gente pensa aí duas realidades muito diferentes que vieram para escancarar ainda mais a desigualdade social que a gente vive no nosso Brasil, né? Enquanto pode falar. Olha, tu vai falando, viu? Se tu deixar, eu vou ficar aqui, ó, até Não, amanhã. tudo bem. Eu só queria acrescentar que a gente vive num país, não é que uns têm uma coisa e outros têm menos, não. A gente vive que uns têm muito e outros não têm nada, né? A diferença entre um e outro é isso mesmo. E aí, quando eu não tinha parado para pensar assim, por esse lado, até te falar, que realmente é, né? O público da escola privada é um público que tem mais acesso, né? É muito mais acesso do que o pessoal. E aí a gente fica se perguntando como é que a gente vai conseguir alcançar, né, esse pessoal que não tem acesso à internet. E aí como é que a gente vai conseguir fazer com que eles não percam esse momento, né? Como é que a gente vai fazer para buscar? É uma reflexão muito. Eu não tinha pensado ainda por esse lado, até tu falar, realmente. E assim, eu falo muito do lugar também de professora e que vivencia essa condição, né? Então, às vezes a gente quer fazer mais, às vezes a gente quer, né, tá disponibilizando material, mas assim, a gente não encontra, por parte dessas famílias, condições, né, de receberem esse material. Então, eu não tenho como enviar porque eles não têm acesso à internet. Eu não tenho como enviar porque eles não têm como imprimir, né, esse material. E aí, buscando outras alternativas, né, para que a gente possa não deixar, né, que esses sujeitos eles tenham acesso à educação, né, porque o direito está na Constituição, que está na LDB, né, mas em contrapartida a gente vive um momento muito atípico, né, de que eu não posso estar para garantir esse direito, né, para oferecer esse. A tecnologia vem ajudar a gente nesse processo. Gabriel diz que interessante é que nesse contexto nos mostra que o acesso à tecnologia é um fator de desigualdade social, né? Né? Nem todos têm direito. Aí, como a gente estava falando, enquanto muitas vezes na instituição privada, né, dentro de uma casa, né, das famílias de um poder aquisitivo maior, você encontra 3 computadores, 3 celulares, É, né, e você duas crianças, um exemplo, né, numa família que tem um poder aquisitivo mais baixo, é um celular, né, e esse celular é o celular que a mãe leva para o trabalho, é o celular que o menino vai assistir a live, ela não tem um filho só, ela tem 2 filhos, 3 filhos, né? Então, ela tem que gerir todo esse tempo, pois é. né? Que ela consiga fazer com que esses 3 filhos possam assistir, né? Então, assim, Gabriel novamente sendo muito coerente na discussão dele, né? Então, como é que eu vou pensar essa inclusão, esse acesso à educação, se o próprio acesso à tecnologia, ele é um fator, né, de desigualdade social. Nem todas as pessoas têm acesso, né, aos bens tecnológicos, têm condições de ter um computador em casa, têm condições de ter um celular em casa, têm condições de estar na internet, né? E um outro ponto também é de saber usar esses recursos. Porque eu posso até ter a internet em casa, mas eu posso não saber usar o Zoom, eu posso não saber usar, né, as diversas ferramentas que a gente está utilizando, né? É, E aí a gente vai se deparar que a gente até tenta, mas a família, por ser uma família muito carente, né? Pelo pai não saber ler e escrever, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente também se depara com essa realidade e essa situação. Né? Então, a gente não discute só essa questão do acesso à educação, mas o acesso à educação na pandemia passa por todas essas questões. Né? A questão do acesso à tecnologia, a questão. Tem alguém falando aqui, muitas vezes os filhos estão tendo aula ao mesmo tempo porque frequentam a mesma escola. O que acontece na escola que trabalho? Exatamente. Né? Então, eu tenho um exemplo: 2 filhos na escola, um no primeiro ano e o outro no terceiro ano. E os dois estudam de manhã. Né? Então, se as duas professoras fizerem live de manhã, né, para as turmas que elas trabalham, então eu vou ter 2 crianças na mesma casa usando, né, a internet no mesmo momento.
E aí, se essa família não tiver a condição, né, de prover, de orientar, né, tiver 2 celulares e 2 computadores, alguém vai ter que assistir a live gravada. Um vai assistir o ao vivo, o outro vai É, assistir o gravado, é, né? Então, a gente vê as famílias, elas vão se reinventando, elas vão se reorganizando, elas vão se adaptando para que elas possam passar por esse momento que está sendo difícil para todo mundo. Do mesmo é, jeito, os professores. é, A professora também não tinha, né, em casa aquele coisinha que coloca e já fica lá preso para poder gravar. Ela não tinha luz para poder fazer. Não, então ela vai adaptando, né? Então a gente viu muita coisa na internet engraçada também, mas que é a realidade, né? Então é. ela amarra lá o sei aonde, né, para que ela possa conseguir dar aula também, né? Então tá todo mundo se adaptando a esse processo. Pode falar, Magda. Jane falou que teve que comprar 2 celulares para poder todo mundo de casa conseguir assistir às suas aulas, né? Graças a Deus ela tinha esse poder aquisitivo para se comprar os 2 celulares, né? Mas possa ser que quando todo mundo ao mesmo tempo tá assistindo, se caia a internet, que é outra coisa que a gente não tem uma internet boa no Brasil geral. A internet do Brasil não é uma internet boa, né? E aí, beijo, Veri tá mandando beijo. Então, então é todo um processo em si, tipo, porque você passa o conteúdo, mas vê, pelo celular é muito difícil de se fazer várias coisas, né? Então, tipo, pelo celular você assiste, mas na hora de digitar um trabalho, de encaminhar um conteúdo, é muito complicado. A gente vivenciou isso na turma da gente, né, na faculdade, que tem muita gente que não tem o notebook. Eu tenho um computador em casa, e minha tia tem um notebook. E aí ela levou o notebook e o computador de casa quebrou. E aí eu me vi, como é que eu vou enviar as provas? Que vem de um formato que você tem que baixar para poder digitar, anexar novamente. Então é tudo muito complicado, né? Ramalho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Ângela, Ramalho, já li. já leu? Dizendo que ela está dizendo que ela é de Águas Belas, eu a conheço, é minha amiga, cheiro, Ângela. E ela está dizendo que lá em Águas Belas, o município estava imprimindo as atividades para poder fazer o envio para as crianças, né? Do município. Só que ela está Uhum. que o próprio município já pediu a redução, né, dessas atividades que são enviadas, porque muito provavelmente eles vão alegar que não tem recursos, né? Que eles não têm que não têm condições de estar provendo, né, atividades para todas essas, né, para a demanda que ele tem. Aí, novamente, a gente volta para aquela discussão, né? Educação é o direito de todos, né? Está na Constituição, né? E que cabe ao Estado, né, garantir esse acesso, garantir essa permanência. E aí, como é que o Estado vai estar garantindo, né, esse acesso nesse momento de pandemia, né, se ele está mandando reduzir essas atividades? Como é que esses estudantes vão ter acesso a essas atividades? Né? Então, novamente, a gente volta para essa discussão de que a tecnologia ela vem acompanhada, né, nesse momento de um processo de exclusão social. A escola pública ela está com essa exclusão social escancarada nesse momento, né? A gente sempre soube, né, disso, mas nesse período de pandemia isso está cada vez mais claro e cada vez mais nítido, né, aos olhos de todo mundo, né? Que os estudantes, né, o público da escola pública não está recebendo a educação da mesma maneira que o público, né, do privado. Então, tem crianças que você sabe, você tem um grupo no WhatsApp, você tem 28 alunos. Dos 28, né, você recebe, sei lá, 5 atividades, 6, 10, e os outros, né? Onde estão nesse momento, né? Não estão tendo acesso, né? Não, a mãe não tem WhatsApp, a mãe não sabe ler, né? E como é que a gente vai fazer depois de tudo isso para tentar recuperar, né, esses sujeitos que não tiveram acesso à educação durante esses 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, né? Quando é que a gente vai estar voltando, né, a poder fazer a educação cara a cara mesmo, sem estar com medo de que, né, o vírus possa estar contaminando a gente, né? Então,
para as famílias, né, de classe média, de classe alta, enfim, a educação à distância ela está sendo muito mais tranquila, né? Embora os pais reclamem que não saibam ensinar, lógico, eles não são professores, né? Então, isso é um outro ponto também que a gente pode estar discutindo. Ah, mas eu não sei ensinar o meu filho. Gente, né? Os processos de ensino e aprendizagem, né? A maneira como ensinar, né? Ela é aprendida. Né? Então, a gente vai para uma faculdade, a gente passa 4, a gente passa 5, né? Para aprender como é que a gente pode estar ensinando essas crianças. Então, a gente não pode querer que os pais sejam professores. Os pais são pais. Os professores são professores. Né? Então, a gente também mistura as coisas, né? Como se os pais agora fossem, né, ser os professores. Eles vão dar uma... O professor ele continua com a função de ensinar. Né? A gente precisa ter muita clareza e coerência disso. Porque a gente já vem de um processo de desvalorização do professor. Né? De achar que qualquer pessoa pode ser professor. Né? E quando a gente coloca nessa situação de que agora os pais são professores, a gente está reforçando essa ideia de que realmente qualquer pessoa pode ser professor. Né? Quando, na verdade, a professora que está lá né, fazendo a live ou que está lá mandando os conteúdos, ela fez o planejamento dela, né? Ela pesquisou, ela estudou, né? Ela fez uma faculdade. Não é sentar e dizer, vamos repetir isso aqui que eu estou né, sendo professor. Pode falar, Magda. Porque, no caso, o pai tem que ter na cabeça, né, os pais têm que ter na cabeça que é a questão de se unir e não de substituir, né? Porque o professor não vai ser substituído. Acho que é a questão da união. É como o Thelma diz, cada um tem sua importante função, né? No caso, o professor ele vai continuar fazendo o que ele já fazia, que é a parte de ensinar. Mas aí foi uma outra live a gente disse, o que não pode é a gente construir ele desconstruir de lá. Porque aí fica totalmente complicado. Aí, Gabriel, Patrícia vem dizendo assim, um bom... Oi. Então, não construir, porque tem alguns pais que, às vezes, têm a disponibilidade de acessar a live, né, de estar com essa criança, mas eles não querem, né? Então, não assiste. Então, eu vivi uma situação recentemente em que a mãe, ela tem disponibilidade, mas ela não quer, simplesmente ela não foi na escola buscar nenhuma atividade da criança, porque a escola está disponibilizando, né, toda sexta-feira a busca dessas atividades, e aí até o presente momento ela não tinha ido buscar nenhuma, mesmo tendo disponibilidade para buscar. Né? Então, os pais, eles também não estão disponíveis para esse processo. Pode falar. Aí Patrícia vem dizendo assim, o bom desse ensino remoto é que alguns pais estão percebendo a dificuldade dos filhos e que, para que a aprendizagem aconteça, é preciso a união de família e escola. Né? E Gabriel vem mais embaixo, completando que é bom destacar também a diferença entre ensino à distância e educação à distância. A educação é muito mais amplo para a formação. Sim, é que o meu atualizou agora aqui. Estou passando os comentários todos. Eu não tinha visto, não, os comentários. Né? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Né? Então, assim, como a gente já tinha falado, né? Essa questão desse momento, né? Trazer para a gente essa noção da importância, para a gente não, que a gente tem essa noção, mas assim, para a família, da importância que ela tem, né? De que ela precisa estar junto, de que ela precisa fazer atividade todo dia, né? A atividade vai para casa todo dia, mas tem família que a atividade só é feita ou junta toda no final de semana ou nem é feita, né? Então, os pais eles querem que o filho realmente se desenvolva, já que a escola está longe, né? A família vai ter sim que sentar, assistir, né, a live toda com a criança, depois sentar com ela, fazer atividade junto com ela. Então, assim, a família talvez agora esteja percebendo que não dá para caminhar distante, né? Eu tenho que caminhar junto, né? Eu tenho que estar junto do meu filho mesmo quando tudo isso passar e que nós voltarmos ao normal, né? Então, a família talvez perceba, né, que ela é importante nesse processo. Alguns pais acham que só ligar a televisão, né, se for assistir na televisão ou no computador, e deixar a criança sozinha, que ela vai dar conta desse conhecimento, né? E a gente vê crianças muito pequenas,
de 4, 5, 6, que não tem, né, um tempo de concentração igual a outras crianças, muitas vezes elas sentam, né, e depois saem. Passam 2 minutinhos e depois saem. Aí os pais fazem, mas ela não quer, mas ela não gosta, mas ela não tem atenção, né? Então, você tem que estar junto, né? Você tem que criar todo um momento, né, anterior a esse processo, explicar para a criança que agora é a hora dela aprender, né? Que ela vai ter aquele momento que é que não está na escola, mas é como se estivesse na escola, para que a criança possa ir analisando, ela possa ir percebendo. E você junto, né? Dando apoio, dizendo que a tarefa tá bonita, que tá legal. Para quê? Para que ela possa, né, entender. Não é deixar e sair. Porque se a gente deixar e sair, ela vai querer sair também. Porque ela não vai. Mas ela não vai ver importância, ela não vai ver intencionalidade, ela não vai ver, né, o porquê dela estar fazendo. Oi, Eudo, ela não vai ver o porquê dela estar fazendo aquele determinado tipo de atividade. Né? Então, é também função da escola orientar os pais nesse processo. Né? Porque, como a gente disse, os pais não são professores. Né? Eles não sabem como é que eles devem conduzir, como é que eles devem organizar. Tchau, Gabriel. Cheiro, obrigada, viu? Como é que eles podem, né, tá organizando esse momento? Pode falar, Maria. Jane diz que o pior é que tem pais que estão tirando as crianças da escola porque acha que esse ensino não presencial, né, esse ensino remoto não vai fazer com que a criança desenvolva, que é um pensamento totalmente, né? Eu acho que pode ser questão de preguiça também, né? Do processo de se reinventar e de aprender a esse novo normal que faz com que eles fazem isso. É aquele velho exemplo da criança, não sei se você já ouviu. O menino tá perreando, dá o tablet para ele aí, para ele assistir qualquer coisa, mas sai do meu joelho. É o novo. O tablet, o computador, o videogame. Mas, assim, esse pensamento, ele vai muito dessa ideia de que, na educação infantil, a criança só vai para brincar, para fazer nada, e que aí ela não vai desenvolver nenhuma habilidade, né, social, motora, afetiva, enfim, que a gente sabe que esses anos, os primeiros anos de vida, né, eles são importantíssimos para o processo de desenvolvimento da criança. Né? Então, é aí que ela vai carregar, ela vai construir nesses primeiros anos e vai estar levando isso, né, para a vida dela como um todo. Então, a gente parte dessa ideia, né, a gente não, muitos pais partem dessa ideia de que esses primeiros anos, eles são, né, ela vai só para riscar, ela vai só para cobrir, né, então, se eu tirar, não vai fazer diferença, porque riscar e cobrir eu faço em casa, né, assim, eu digo isso porque eu ouvi isso de um pai recentemente. Né? Ele chegou para mim, numa outra escola que eu presto consultoria, e fez assim, não faz diferença não. Isso aqui eu faço em casa. Né? Ela não precisa estar aqui para eu fazer isso. Né? Mas, aí eu vou reforçar o comentário que a Luana fez. Né? Os pais precisam ajudar nessa rotina, na construção dessa rotina, né? Dessas atividades. Então, a família ela vai, né, construir em casa, tentar reproduzir em casa, né, essa rotina que essa criança vivenciava na escola. E isso também é importante para ela, né? Porque na escola ela tem o horário dela de estudar, o horário dela de lanchar, né? Então a escola tem uma rotina, a casa tem outra, mas agora a casa também é meio que escola, né? Então eu preciso organizar esse ambiente para que a criança entenda que eu estou fora da escola, mas a escola não deixou de estar aqui. Eu não deixei de aprender. Mas, para que as crianças tenham essa consciência, a gente precisa fazer com que os pais entendam que isso é importante. Né? Que é importante essa interação com a professora, que é importante essa interação com os colegas, né? Para a educação infantil, para que eu não perca esses laços que eu tenho, né? Que eu construí com os meus colegas, que eu não perca esse laço com a professora. Quando eu estou lá com a professora, que eu estou falando, né? Eu estou estimulando essa oralidade da criança. Isso é importante, né? Então, várias habilidades a gente pode estar, né, reforçando, mesmo que em casa, certo? Pode continuar. Luana, a gente teve uma live com Luana na semana passada, ela estava falando dessa importância da rotina, né, da criança, mesmo estando em casa.
né? Que é o acordar, tomar banho, às vezes até colocar farda mesmo, para sentir que vai para aquele processo de aula mesmo, né? Então, ela estava dizendo da importância que ela faz do cérebro. Agora eu estou acordando, eu estou levantando, eu estou tomando banho e eu vou estudar. Se eu pego o menino, tiro da cama de pijama e jogo o menino na frente, estuda, né? E o cérebro não vai fazer essa passagem, né, de que eu saí de um momento e que eu entrei em outro, né? Então é importante esse ritual ele seja feito. Aí ela disse que faz, a importância que ela achou de fazer com a filha dela, e aí deu altas dicas relacionadas a isso, que precisa ter mesmo em casa. Até a gente que trabalha, a gente precisa desse processo de rotina, senão a gente não consegue fazer o que realmente tem que ser feito, né? E aí eu venho perguntando como é que vai ser esse novo normal pós-pandemia nas escolas, e Thelma diz que a criança precisa de ajuda para se adaptar à nova realidade. Eles precisam de ajuda para entender que a gente mudou, né? E aí, por isso que eu digo que as famílias, elas demoraram para incorporar esse processo, porque os pais também precisavam entender que mudou para poder reproduzir para os filhos que também mudou, né? Então, a família, ela demorou um tempo para incorporar e para começar a se organizar nesse novo, né, normal que a gente está vivendo. Então, os pais, eles são uma figura basilar nesse processo de orientação, né? Então, são eles que vão dar essas orientações, né, para as crianças de como elas podem se comportar. E aí, eu já pegando o gancho na pergunta de Eudo, né, a família novamente vai ser basilar na orientação para esse novo normal. Por quê? Né, o que é que a gente está vendo também agora na internet são os memes de como as crianças vão fazer quando voltarem às aulas. Né? Então, aqui, bota aqui, faz tudo, menos ficar com ela. Né? Então, a família vai ser importante nessa orientação antes da volta. Né? Então, começar a ensaiar essa máscara em casa, né? Às vezes por um tempo maior, para que essas crianças elas possam internalizar que na escola elas não vão poder tirar. Né? Então, assim, a gente vai ter que ter uma série de procedimentos anteriores a essa volta de fato para a escola. E aí vai caber a escola orientar esses pais, né? Então, de como é que eles devem estar conversando com essas crianças, que a gente vai estar voltando, mas que a gente não pode estar abraçando, que a gente não pode estar beijando, que a gente não pode agarrar a tia, né, a professora. Porque, assim, pelo menos na escola que eu trabalho, da porta até a sala de aula, eu recebo uns 20 abraços. Porque a turma de não sei quantos anos atrás, quando vê, professora, ele agarra e beija, né? Então, os pequenininhos, eles são extremamente afetivos. Então, a gente precisa primeiro fazer as crianças entenderem esse novo normal, né? Que a gente vai estar junto, mas que a gente não pode abraçar, que a gente não pode beijar, e que o fato de a gente não poder fazer isso não quer dizer que a professora não te ame mais. Não quer dizer que os teus colegas não te amem mais, né? Então, assim, vai precisar, né? Vai ser necessário toda uma preparação anterior a essa volta, né, das crianças na escola. E quando elas voltarem, né, quando a gente estiver lá, a questão de todos os protocolos de segurança, né? A gente vai precisar estar passando álcool gel, a gente vai precisar estar limpando cadeira, limpando mesa, né? Então, tudo isso para a gente também, né, vai ser um processo muito difícil de adaptação. Então, a escola vai orientar essa família, né, vai ter que orientar esses professores também, porque senão, se a gente não tiver uma orientação, vamos dizer assim, de uma maneira geral, para todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar, né, a gente vai ter altos índices de contaminação mesmo pela própria Covid. Edu, a gente falou um pouco sobre essa educação pós-pandemia com a Angélica. Depois tu dá uma olhada aqui no canal, no Insta da gente. Vou passar no canal do YouTube também, Pedagogos e Construção. Tem lá, ela falou durante uma hora sobre como é que seria no pensar dela, tá? Que a gente aqui não é profissional da área de educação do Estado, que vai fazer esse processo né, de volta. Isso aqui é o que a gente acha como deve ser feito, né? Então, pode estar dando uma olhada lá depois, que a gente falou mais de uma hora sobre esse tema.
certo? Então, vamos continuar aqui. Patrícia diz que poderia começar a utilizar as máscaras durante as aulas online para ir se acostumando, ficando apenas alguns minutos para aprenderem a interagir com ela e assim ver. Peraí, pessoal, fica subindo aí o. Assim vê a dificuldade do uso. Né? Isso, Então, do uso. é uma boa sugestão. Né? A gente precisa ir começando, né, a fazer com que as crianças compreendam que a máscara é necessária. Né? Então, até para a gente, vamos pensar a gente como adulto. Não incomoda, não dá uma falta de ar às vezes. Né? Então, vamos pensar, né, uma criança que não, muitas vezes não consegue ainda avaliar a necessidade do uso dessa máscara. Né? Então, a gente o quanto antes, né? Então, o governo do estado já deixou aí os protocolos, né, de segurança. Então, eu acredito que em breve a gente esteja voltando. Então, é urgente, vamos dizer assim, né, que a escola comece a orientar esses pais com relação a como é que ela pode, né, como é que a família, né, pode estar organizando essa volta com seus filhos. Né? E aí vem uma outra questão, eu vi a Gabi e me lembrei. Né? As crianças com deficiência, né? Então aí a gente vai para um outro ponto. Né? Se eu for pensar as crianças com autismo, por exemplo, né? Então muitas têm a questão da sensibilidade ao toque, né? Então elas não vão querer, né, essa máscara lá no rosto dela. Então, novamente, a gente volta para essa questão da necessidade de estar se exercitando isso todo dia em casa, para que a gente possa tentar uma adaptação à máscara. Né? Afinal, não é uma coisa que eu quero, é uma necessidade. Né? Então, para a gente ver o quanto que essa educação no período da pandemia e principalmente na volta dessa pandemia, o quanto que é complexo. O quanto que a gente tem que pensar, né, nas várias vertentes. Né? Eu vou ter aula, num turno vai um grupo, no outro turno vai outro. Né? Mas aí hoje estava passando na televisão que tem que ser pelo menos 3 horas, né? Deixar tudo aberto para que o vírus, se ele estava lá, ele possa sair desse ambiente. Como que eu vou fazer isso? Que se eu boto metade e metade, não tem um espaço de 3 horas aí. Né? Então, como eu digo, não tem receita, não tem caminho certo. As escolas também estão tentando acertar. Né? Então, às vezes a gente senta e vai, vamos fazer assim. Não, mas a gente não sabe porque o governo não disse ainda como é que vai ser. Vamos fazer assado, vamos tentar assim. Então, assim, as escolas, elas também, né, estão tentando caminhar e tentando achar a melhor forma de fazer. E aí, infelizmente, né, a gente só vai aprender a fazer isso à medida que a gente for fazendo, porque a gente nunca viveu nada parecido com isso. Até porque a gente foi, como tu disse anteriormente, a gente foi tudo pego de surpresa, né? Assim, foi, não digo a surpresa da doença em si, que já vinha se falando nisso mesmo desde o final do ano passado. Mas, assim, como foi muito rápido para a gente, né, ter que se isolar, e aí foi tudo muito atrapalhado, então está todo mundo na fase de adaptação. E, como eu falo em toda live, esse é o momento da empatia, né? A gente precisa usar a empatia nesse momento para poder passar por essa situação. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Eudo diz que é complicado, as escolas não têm ventilação, está quebrando parede para esse momento. Né? Cíntia, Gabi Silva fala, Cíntia, nesse processo de epidemia, achei melhor Theo não ir à escola. Quando voltar, justamente por conta desse procedimento, usar máscara, usar máscara e tal, porque ele acaba não entendendo. Ela tem um filho, tá, gente? Gabi é minha aluna, né? Foi, eu não sei se vai ser de novo, mas enfim. Né? Gabi foi minha aluna e ela tem TEL e TEL é autista. E quando eu vi Gabi, eu lembrei, né, desse exemplo, porque eu também tenho um aluno autista. Né? E já conversei com a mãe para a gente ir tentando fazer, né, ela ir usando essa máscara para ver se ela consegue ir se adaptando. Né? Então, é como eu disse, a gente não tem receita. Né? A gente vai caminhando aos poucos e vai tentando, né, ir fazendo esse caminho. Ela diz aqui também que fica pensando nas dificuldades e como será possível até o uso do álcool em gel acaba complicando por conta da textura e a falta de sensibilidade, né?
E aí Thelma fala que os empáticos para compreender as necessidades do outro e abrir-se para novas possibilidades, né? Que é o que a gente vai A viver gente, daqui para frente. né, às vezes, professor universitário, a gente teve que ser muito empático nesse sentido, de que às vezes o estudante dizia, professora, eu vou mandar o meu trabalho escrito. Ah, por quê? Porque eu não tenho computador em casa, né? Então a É, gente precisa entender a realidade do outro. Às vezes a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem computador, né? Todo mundo tá tranquilo em casa, todo mundo tá pleno, né? Para fazer atividade e cursar o semestre. Quando na verdade está com o pai com Covid no hospital, né? Quando não tem o computador e está usando o celular, né, para poder acompanhar as aulas, mas não consegue digitar porque, sei lá, não tem um aplicativo, enfim, né? é, Então, assim, tem muita consciência do momento que a gente está vivendo. Nem todas as pessoas vivem a realidade da gente. Não que a realidade da gente seja fácil, né? Mas a gente tem que ter essa empatia para perceber que a realidade do outro pode ser uma realidade muito avessa nesse momento. Uma é, vez eu recebi um depoimento de um pai, né, que ele praticamente chorou, né, no áudio que ele mandou no grupo de pais, né, dizendo que estava muito difícil, que ele saía com medo para trabalhar, que ele era autônomo, mas que ele tinha que ir porque ali era o sustento da família dele, né? Então, assim, às vezes a gente se coloca no lugar de, eu vou, mando os vídeos todo dia e tá achando que tá atingindo a todos, que todos estão conseguindo fazer, que todos estão conseguindo acompanhar, mas quando, na verdade, aquele pai e aquela mãe pode nem ter o que comer em casa naquele momento, pois é, né? pois E, é. e eu vou me preocupar com o ensino, mas eu também preciso me preocupar que hoje eu não tenho que colocar na mesa porque eu não tenho emprego e a minha esposa também não tem, É, né? Então, esse momento de empatia, eu já vou deixar de falar, dessa não pode empatia, falar. de entender que a realidade ela está sendo avessa para todo mundo. Pode falar, Magda. O que aí chega na parte que eu já ouvi várias vezes, até de Angélica, né, também, que é aquela coisa, né, a gente tem que deixar disso que a gente está no mesmo barco, que a gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar, mas no mesmo barco a gente não está, não. Porque tem gente, nós estamos em barcos diferentes, tem gente que está em situação pior, né? E como eu disse anteriormente, até para eu fazer a digitação do meu trabalho, né, que aqui em casa tinha dois, mas quando foi de uma hora para outra não tinha, nem, não tinha nenhum, né? Então eu tive que tentar arranjar com os meus familiares um computador, porque ali naquela parte final da faculdade, né, como o Veri disse anteriormente, é um tipo de ensino nada democrático, né, porque tipo, é aquilo ali que tem para hoje. Tu te vira e vai aí, tentando te ajustar, né, então, tipo, fui tentar arranjar o computador para poder enviar, mas tinha gente também que não tem, então, a gente teve muita empatia dos professores na hora de estar mandando foto, a gente mandar trabalho por foto mesmo, porque era o que tinha para aquele momento. A gente não conseguia digitar, e aí a gente ajudava as pessoas da forma que era necessário, mas às vezes não dava para ajudar, porque é muita gente para tentar ajudar ao mesmo tempo e não se consegue. Então, é uma coisa que fica agoniante, né, para todo mundo. Mas é um tipo muito difícil, né, a situação é muito difícil. A gente gira, gira, gira e a gente cai na mesma palavra, né, que é a empatia. Graças a Deus que a gente está passando, né, por esse momento. Mas assim, foi difícil para todo mundo, né? Enquanto algumas pessoas têm acesso a um plano de saúde, têm condições de ter um melhor acesso à educação, a gente vê pessoas que morrem, né, na fila do SUS porque não tem um respirador. Então a gente não pode, né, partir do pressuposto e achar que todo mundo está sendo afetado da mesma maneira, né? Então são realidades diferentes. Do mesmo jeito que a gente vive realidades diferentes na saúde, a gente vive realidades diferentes na educação, né? Então a gente volta para aquele ponto de que a educação pública vive uma realidade, né, em que a educação ela está praticamente em stand-by, né? Ela parou, né? Tem municípios que não aderiram à educação, né, online, enquanto tem municípios que mandam atividades, enquanto tem municípios que criaram, né, plataformas para dar esse acesso. Então, a gente vive, né, processos diferentes dentro dessa realidade do ensino público, mas praticamente, né, ela está parada para um pós-pandemia, e a gente vive a realidade do setor privado em que, com 15 dias,
né? Com menos de 15 dias, as aulas já estavam gravadas, né? E as professoras já estavam fazendo suas lives e as atividades já estavam sendo mandadas. O pai passa no carro, nem desce, pega a sua atividade e vai embora para casa com ela, né? Enquanto no setor público não tem nem impressora, a escola não tem condições nem de imprimir, ou então reduz a demanda, como a professora Ângela falou. Né? Então, não estamos no mesmo barco. A gente vive barco, a gente está no mesmo mar, mas os barcos são diferentes. Né? O conforto é diferente. Né? Então, por que aí agora a gente vem dizer que a gente está garantindo, né, esse acesso e essa permanência? Né? O acesso, eles até têm, porque estão todos matriculados. Mas será que a gente está oferecendo com qualidade? Não, porque uns não estão tendo, né, a condição de continuar estudando com qualidade. Uma mãe hoje me perguntou, professora, como é que vai ser agora? Vai passar todo mundo? Porque os meninos, eles estão estudando meio assim, né? Não tá aquela coisa, né? Não, porque ninguém está conseguindo oferecer, né, um ensino de 4 horas. Não existe essa escola que esteja dando, né, um ensino de 4 horas. Até porque a professora não vai aguentar 4 horas seguidas estar falando, né? Porque na escola tem a hora do lanche, tem a hora de fazer atividade de casa, de classe. Então, a gente tem uma rotina. Não são 4 horas falando. Né? Então, a mãe me perguntou, eu disse, olha, a gente ainda não tem nenhuma diretriz que fale, né, se vai haver uma aprovação simultânea, né? Como é que esse processo vai acontecer? Né? Então, novamente, a gente vai fazendo esse caminho aos poucos. A gente vai sentindo que as coisas vão se dando, né? E a gente vai caminhando, aguardando também as diretrizes do governo. Pode falar, Maria. O MEC até reduziu, né, a carga horária, estava até vendo um dia desse numa reportagem. E também, em papo com a Angélica, foi o que mais foi conversado relacionado a isso. Agora não é o momento de se cobrar quantidade de conhecimento, quantidade de conteúdo, quantidade de horas. Agora é o momento de cobrar qualidade, né? Que no caso a gente vai fazer o máximo que pode ser feito, né? A qualidade do que se é passado. E não a quantidade. Qualidade. A quantidade não quer dizer a quantidade não quer dizer qualidade. Muitas vezes. E aí, tipo, agora é o momento da qualidade. Não importa se a gente passa 1 hora, né, e se ensina legal, ou se passa 4, e muitas vezes, como a gente vê por aí, não se aproveita muito, né? Mas é um momento de parar de querer essa história de terminar livro, né? De terminar livro, que tem que terminar o livro do menino, e ver o que realmente está sendo passado, né? O que está sendo aprendido por ele. Porque é um aperreio com essa questão de horas, de quantidade de horas, que é uma coisa que a gente fica doido. A gente até entende, né, essa necessidade da escola, muitas vezes, de querer dar conta dessa carga horária, porque a gente tem uma legislação que fala que é importante isso. Né? Então, o governo ele abriu mão dos 200 dias letivos, mas ele manteve as 800 horas. Né? Então, a nível institucional, a gente entende essa necessidade e até esse medo mesmo de depois. Como é que a gente vai fazer para dar conta disso? Né? Eu vou precisar comprovar que eu dei, eu vou precisar, né, fazer com que esses alunos tenham aí essa quantidade de horas. A escola também não sabe muito o que fazer. Né? Ela está caminhando à medida que as coisas elas vão acontecendo também. Né? Mas é importante a gente pensar aqui. Não adianta ficar colocando um monte de atividades, né? E que isso não tem uma qualidade, desculpa. Né? Então, tem pais que reclamam que vem muita atividade, mas a criança ela não concentra, né? Ela não dá muita atenção, porque ela recebeu, sei lá, 7 atividades para fazer naquele dia, por exemplo. Né? Então, a criança pequena, de 5, de 4 anos, ela não tem atenção para isso. Né? Então, a gente fala muito dessa qualidade. Às vezes, a gente reduz a quantidade para que essa criança tenha mais atenção naquilo que está sendo feito. Né? Então, a fala de Angélica é muito pertinente nesse sentido, de que a gente precisa dar prioridade a essa qualidade. Então, aquele momentinho que o pai senta é importantíssimo. Deixa eu te interromper para salvar, eu volto contigo. 2 minutos, deixa eu salvar, senão eu vou perder a live. Rapidinho. Vai.